Graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, temos um compromisso com Deus sobre a palavra de Deus verdadeira e não omitindo nada, tudo na palavra de Deus. Vamos falar um pouco, porque eu falo bastante sobre o casamento, né, que se tornou uma coisa assim, muito tranquila, sobre fica um tempo com uma pessoa, daí, né, se cansa daquela pessoa, perdeu a atração, daí acha que não dá mais certo, nem tenta se esforçar para melhorar, para voltar, né, aquele ambiente bom, simplesmente se separam, chegam ao divórcio e não se importando com os ensinamentos do Senhor Jesus. Como eu falei esses dias, e o pior é pessoas que se dizem ser cristãos, que tinham que dar o verdadeiro testemunho, tinham que dar o exemplo, estão ali abençoando o segundo casamento, ali até terceiro, ali orando pelo casal, e as coisas estão indo de mal a pior. E quando em Mateus o Senhor Jesus fala sobre o divórcio, lá em Mateus 19:5, se você quiser você pode acompanhar ali, ele começa dizendo ali no 5, né, 19:5, portanto, na tradução, o que representa, portanto, é a conclusão de uma ideia. Se o Senhor Jesus falou como ele falou, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a uma mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Mais uma vez, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, a definição de uma ideia. Ele definiu e não se mexe mais. Por isso que mas a palavra, eu não julgo ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui para ministrar a palavra de Deus e não omitindo nada para o meu próprio ego, não omitindo nada dos meus erros, que eu também sou falho, mas tem coisas que não podemos brincar com as coisas de Deus. O casamento está virando uma coisa que não estão dando mais o valor sobre o casamento, porque ele diz aqui, o Senhor Jesus, que o segundo casamento é adultério. Então, se ele fala como ele fala que é adultério, então não devemos brincar com as coisas de Deus. Ele diz aqui, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição é vender o corpo, e casar com outra, comete adultério. Portanto, comete adultério. O portanto está todo nesse texto aqui. Quando fala do divórcio, é tudo portanto, porque é a conclusão aqui sobre o casamento, foi uma conclusão que o Senhor Jesus deu. A ideia dele, o mandamento dele, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, se o homem largar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. Está em adultério. E se ele deixar aquela mulher, quem casar também com aquela mulher, também comete adultério. Então, veja bem que esse pecado do divórcio é uma coisa que contamina tão forte, que esta mulher que o marido deixou, e também o esposo que a mulher deixou também é a mesma coisa.
essa mulher, se alguém se casar com ela, mesmo que a pessoa esteja tranquila, esteja uma pessoa boa, ele casou com ela, mesmo ele sendo o primeiro casamento, ele também vai estar em adultério. Aqui o Senhor Jesus fala sobre isso, ali em Mateus 19, também comete adultério, está em adultério. Então, eu não estou julgando, mas pela palavra de Deus, pela interpretação desse texto aqui, não eu me entendo, por favor, não estou julgando, mas existe pecados que é para a morte. E se o Senhor Jesus dizendo que o segundo casamento é adultério, e quem casa com a repudiada também comete adultério, é uma bola de neve que vai aumentando e não tem como voltar. Então, o divórcio é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, não tem como voltar. Divorciou-se, está no adultério. Se durar 100 anos, vai viver no adultério. Dessa forma aí, temos que meditar na palavra de Deus. Como eu falei esses dias, você que está em vias de divórcio, as coisas estão caminhando para o divórcio, pare imediatamente com isso, para você não comprometer ou você perder a salvação. Ou você perder a salvação. Porque aqui também em Hebreus 13, 4, presta atenção o que diz ali: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O leito sem mácula. Então, uma mácula não se consegue apagar uma mácula. Não tem como apagar uma mácula. Não existe como apagar uma mácula. O leito sem mácula. Isso aí também é no casamento que o homem ou a mulher gosta de dar uma escapadinha ou de um deslize. Ai, saí com ele, ai, saí com ela. Ah, mas foi só essa vez. É uma mancha. É uma mancha. O casamento também, quando a pessoa está num casamento, o esposo, a esposa, ou o esposo sai com outra mulher, ele deu um deslize, ele se acasalou também. É um casamento de acasalamento. O Senhor Jesus falou que nos últimos tempos estariam se casando e se dando em casamento. Então está se dando em acasalamentos, gosta de estar saindo com outra mulher, a mulher também gosta de estar saindo com outros homens. Ah, mas foi só essa vez, né? Eu nunca mais vou fazer. Já está manchado esse casamento. Já está manchado, já existe uma mancha ali. E como apagar essa mancha? Eu sei que Deus, o nosso Deus, é o Deus. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele só fala a verdade. Ele é a verdade. Mentiroso é o diabo, mas Jesus, ele é a verdade. E ele sendo a verdade como ele é a verdade, o nosso Deus também não volta atrás com a palavra dele. Ele não volta atrás. Ele não vai voltar atrás com a palavra. Então esses que estão no segundo casamento, no terceiro casamento, não eu, me entendo, não é eu, mas pela palavra de Deus, pela interpretação tranquila, sem muita teologia, né? Tantas coisas que estão fazendo aí, que tem que fazer estudo. Não tem estudo, está aqui, ó, é só examinar pela palavra de Deus. Não estou julgando, mas a salvação dessas pessoas que estão no segundo casamento, terceiro casamento, já estão com a salvação comprometida. Comprometeram a salvação por um prazer rápido, né? Aquela saidinha, que é aquele prazer momentâneo ali.
a mácula no casamento, né? Aqui fala, venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Hebreus 13:4. É só você dar uma lida lá. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Veja bem, Deus os julgará. Deus os julgará. Daí tem que saber o que aconteceu, né? Cada caso, Deus os julgará, mas no casamento, se há a mácula também, né? Deu aquela saidinha, mas está ali com a esposa ali, trazendo porcaria para dentro de casa, né? Porque teve aquele contato com outra pessoa, teve aquele contato na relação, o sangue de um para o outro, vai para um para o outro ali, né? Na ejaculação ali, há uma transferência de sangue ali, há uma transferência de sangue, há um mover ali no reino espiritual de coisas ruins, um passando para o outro. Daí o esposo chega em casa, tem relação com a esposa, aí vira aquela bagunça, né? E a esposa também vai para casa, que saiu com esse homem, vai também lá ter relação com o esposo, vai bagunçar todas as coisas, porque tudo começa a se contaminar e o negócio é a morte espiritual. A morte espiritual. Isso que as pessoas não estão se importando. As pessoas se apegam a essa vida, mas também querem estar fazendo as coisas erradas, sem muito se importar com as coisas de Deus. Então, voltando ao casamento, voltando os princípios de Deus, porque lá em Gênesis, Deus já falou sobre deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o que Deus uniu não separa o homem, o Senhor Jesus falou. Então, o diabo não tem poder sobre o casamento. Não foi uma obra de feitiçaria que fizeram, que o casal se chegou à separação. Isso é tudo mentira. É tudo mentira, porque o diabo é mentiroso e ele gosta de ficar levando, né, essas coisas, dizendo que ele que fez. Mas quem separa é o próprio homem. É o próprio homem. Então, no casamento, o diabo não tem interferência nenhuma. Ele não tem interferência nenhuma. Vamos deixar ele inocente nisso. Pelo menos nisso. Que o resto já era. Mas você tem que cuidar do seu casamento, porque existem os problemas no casamento, de repente, né? Está passando por uma situação difícil, onde acabou aquele interesse, acabou aquela coisa gostosa de quando se casaram, e muitas vezes acabam em poucos dias, se casam, não leva 1 mês, 2 meses, já estão se divorciando. O que fazer? Pegar a palavra de Deus, buscar a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, do nosso casamento, e Deus, Ele preza muito o casamento, porque é um projeto dele, desde lá de Gênesis, onde o Senhor Deus criou Adão e da costela de Adão ele fez a mulher. E os dois juntos. O primeiro casamento foi ali. O primeiro casamento. Entenda que o casamento, a pessoa estando junto, já tendo relação, já estão casados. É por isso que não pode pisar na bola de, no casamento, ter o adultério. No casamento ter aquelas saidinhas, aquelas escapadinhas e achar que está tudo bem, achar que não vai ter problema nenhum. Não, Deus é bom, Deus não vai me julgar, Deus não vai me levar para o inferno por causa disso. Não, que é isso, você está enganado, né? Eu já tive algumas conversas com alguns amigos meus que gostam de dar uma escapadinha, e já que houve essa conversa ali, né, eu até gosto de entrar nesse assunto aí, né? Até falando algumas coisas, mas para poder entrar e para poder falar sobre o que acontece com isso.
E eles disseram que não, Deus é bom, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, eu faço coisa que você não faz, ele falou para mim. Eu vou lá, levo lá comida, levo lá dinheiro para os pobres, eu e minha esposa. Ah, tá bom. Isso aí não vai te ajudar em absolutamente nada. Você pode fazer caridade o que for, mas se o teu casamento tem mácula, se você gosta de dar uma saidinha, uma escapadinha, meu irmão, toma cuidado com a sua salvação, toma cuidado com o seu casamento, porque certamente isso aí pode complicar a sua salvação, isso aí pode complicar a sua passagem, que pode acontecer a qualquer momento, e você pode chegar a um lugar que você não queria chegar. Então, tem pecados que é contra o Espírito Santo. É contra o Espírito Santo. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E como é que uma pessoa que adulterou, uma pessoa que cometeu um adultério, como é que o Espírito Santo vai estar habitando naquele corpo que o Senhor Jesus falou que são uma só carne? Não são mais dois, mas são uma só carne. Sendo uma só carne, como é que pode arrebentar esse corpo? Como é que fica o Espírito Santo nessa? Aonde que ele fica? Não fica com vocês. Quando a pessoa chega num divórcio, já não tem mais o Espírito Santo. Quando a pessoa chega a um adultério, de dar uma escapadinha, já estava sem o Espírito Santo há muito tempo, ou nunca teve o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Então eu estou aqui nessa manhã agora, né? Acordamos às 3 da madrugada e Deus já me colocou esse propósito, essa palavra. Isso aqui eu vou pregar por toda a minha vida, porque é Deus que me colocou para falar sobre o casamento, porque isso aí está uma pouca vergonha, e dentro de igreja, dentro de um ministério ali, pastores titulares orando, colocando as mãos sobre o segundo casamento ali, achando que Deus deu autoridade para eles estarem ali, né, realizando esse pecado que é para a morte, realizando o que é contra a ideia do Senhor Deus. Portanto, é uma conclusão de uma ideia, é uma definição de uma ideia. Deus definiu o casamento para toda a vida. Deus definiu essa ideia, Ele definiu essa ideia. Então, o casamento é tudo portanto não pode se separar, portanto não pode chegar ao divórcio, portanto não pode trair o esposo, não pode trair a esposa, portanto não separe o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então quem separa é o homem, não é o diabo que separa. Portanto, vamos obedecer a palavra de Deus. Portanto, se você foi no escritório do pastor para pedir um conselho que não está dando mais o casamento, e você argumentou e falou que isso, mas aquilo, está o casal lá dizendo que não dá, não aceite conselhos. Você que é pastor, não entra nesse caminho de casais vir aí no teu escritório de atendimento, na tua sala de atendimento. Você que é pastor, não realize, não ore por esse casal que está querendo se separar. E também abra lá em Mateus, você que é pastor, e fale que o Senhor Jesus, ele deu uma conclusão de uma ideia. Portanto, é uma conclusão de uma ideia. Você que é pastor, não aceite, diga assim, eu não vou orar por vocês e eu não aceito que vocês cheguem ao divórcio. Peça um perdão,
peçam perdão agora aqui. Eu vou orar para vocês pedirem perdão. Vocês querem pedir perdão? Vocês querem acabar com isso agora e se ajuntar de novo? Querem parar com esse divórcio? Eu vou orar, mas se vocês quiserem se divorciar, eu aqui não quero estar presente a esse divórcio. Eu não quero participar, porque quando o pastor ora, quando o pastor diz, já que vocês não querem ficar juntos, então vocês estão livres. Esse pastor aí, ele está ajuntando uma grande multidão, uma grande maldição. Me desculpem, uma grande maldição. E uma multidão também de maldição, né? Uma multidão de pecados. Isso mesmo, vamos usar essa palavra. Uma multidão de pecados na vida desse pastor, no lombo desse pastor, que ele mesmo, que Deus deu autoridade para ele estar aí, ministrando a palavra, apacentando as ovelhas. Você que se diz ser pastor, se você realiza casamento de divorciados, você nunca teve chamado para pastor. Você nunca teve o chamado e você não é pastor e as ovelhas não são suas, porque você não está sabendo e pela palavra de Deus, que é ali em Mateus, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então você nunca foi pastor, você jamais vai ser um pastor se você estiver concordando com esse casal que quer se divorciar. Você vai conversar com esse casal e vai dizer, não se divorcie, e eu não aceito. Agora, se vocês querem se divorciar, eu estou livre disso aí. Eu não quero participar disso. Mas o que eu digo para vocês, não se divorcie e faça uma oração ali para o casal ali que quer se divorciar. Você que é pastor, faça uma oração. Se você tem o chamado para pastor, você vai fazer uma oração para eles não se separarem. Você vai clamar, pastor, você vai clamar, você vai derramar o seu sangue, você vai derramar suor aí, suor de sangue, para esse casal não chegar ao divórcio. Se você é pastor, você vai clamar e Deus vai ouvir, porque Deus ouve. Se você sente, se você tem certeza que foi Deus que te chamou, você vai orar, porque você é pastor das ovelhas, você vai orar. Deus te colocou para apacentar as ovelhas, você vai orar aí, porque se você ama mesmo ao Senhor Jesus, como o Senhor Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então nessa hora do divórcio, você que é pastor, você tem que apacentar esse casal aí. Você tem que se derramar na presença de Deus e clamar pela misericórdia de Deus. Apacente esse casal, pastor. Apacente esse casal aí. Apacente esse casal, pastor. Ele precisa de oração. Eles precisam de ajuda. Apacenta, pastor, esse casal aí para que eles não cheguem ao divórcio. Para que eles parem aí. Porque se você clamar, se você é pastor mesmo, se você tem o chamado mesmo, você vai clamar e você não vai deixar esse casal sair dessa sala, nem que você tem que ficar o dia todo aí nesse atendimento aí. Os outros lá fora que esperem. Nem que você tem que ficar o dia todo, mas você vai convencer eles pela palavra de Deus que se eles se divorciarem, eles vão para o inferno. É dessa forma, pastor. Você está entendendo aí, você que se diz ser pastor, o tamanho da responsabilidade que Deus colocou nos teus ombros? Você que ganha o salário, você pensa que é o quê? Você está aí para ter o teu salário? Isso não é uma empresa, não. Isso aí você está lidando com o reino espiritual. O Senhor Jesus falou, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. É a hora agora de você parar de brincar de ser pastor. Apacenta as ovelhas e não aceite que os casais cheguem ao divórcio. E não aceite, você que é pastor titular, que pastores auxiliares estejam ali na obra, ali no divórcio. Olha a responsabilidade. É por isso que muitos vão chegar, Senhor, fizemos tantas coisas, né? Os milagres, profetizamos. O Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então, o meu ministério é sobre o casamento. Vou falar sobre o casamento por toda a minha vida.
Não sei quanto tempo que Deus tem para mim na face dessa terra aqui, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou estar fazendo essas pregações e tudo na palavra de Deus e não omitindo nada dela. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado e o divórcio acaba com isso. Amém? Até mais.